Segurem-se, galera! O visitante interestelar 3I Atlas ainda está por aí e acabamos de descobrir de onde ele realmente vem. O resultado é tão louco que até os cientistas da NASA ficaram pasmos. Vamos ver isso bem de perto hoje e vamos começar agora mesmo. Primeiramente, desculpem por esse cenário estranho. Eu fugi do calor para o mar na Holanda. Na Sicília, eu já peguei 41, 42 graus várias vezes, e com o calor seco e a brisa do mar, eu nem achava tão ruim, mas em uma cidade grande alemã, a coisa estava bem feia. Me contem como foram os últimos dias para vocês e como aguentaram essas temperaturas tão altas. Mas é claro que eu continuo gravando vídeos para vocês mesmo nas férias. Se vocês valorizam isso, aproveitem para se inscrever agora mesmo no canal. Assim, vocês sempre receberão uma notificação quando houver um vídeo novo. E para quem já é inscrito, ajuda muito o vídeo deixando o seu joinha. 5.000 curtidas devem ser o suficiente para acalmar o algoritmo do YouTube. Valeu, pessoal. Então, 3I Atlas, nosso velho conhecido. Um cometa interestelar que foi descoberto no ano passado e causou um verdadeiro furor. Para quem ainda não conhece o nome, desde 1º de julho de 2025, sabemos que um cometa está atravessando o nosso sistema solar. E não é um cometa qualquer. Ele não vem do nosso sistema solar, mas sim de um sistema estelar estranho, em algum lugar da Via Láctea. Foi descoberto pelo chamado Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS, no Chile, daí o nome. É só o terceiro visitante interestelar que já pegamos no nosso quintal cósmico, depois de Oumuamua e Borisov, e ele realmente chamou a atenção. Logo após a descoberta, ficou claro que esse pedaço de rocha é excepcionalmente ativo, produz quantidades enormes de gás, brilha intensamente e voa tão rápido pelo nosso sistema que nunca mais vai voltar. Por causa dessas características especiais, a ideia de que o 13 Atlas não seria um cometa, mas sim uma sonda espacial alienígena não saía da cabeça das pessoas. O maior defensor desta possibilidade foi e é o professor de Harvard, Avi Loeb, que eu até entrevistei. Como descreveríamos o processo científico de distinguir entre um objeto natural e um projetado? Que tipo de dados você espera ver que possam esclarecer isso? Certo, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes na vida você se depara com eventos que têm baixa probabilidade. Só para dar alguns exemplos, o primeiro sinal de onda gravitacional foi obtido a partir de um par de buracos negros e foi detectado pelo experimento LIGO em 2015. E desde então, esse foi talvez o sinal mais claro que já detectamos, porque tinha uma alta relação sinal-ruído. O experimento LIGO também descobriu duas estrelas de nêutrons se fundindo, e isso foi no início, alguns anos depois. E desde então, nunca descobrimos um sinal tão claro. Então, às vezes, as coisas acontecem por sorte. Eu conheci minha esposa em um encontro às cegas, sabe? E a questão é como quantificar a probabilidade de algo acontecer. E, no caso do 3I Atlas, existem realmente várias anomalias incomuns. Em primeiro lugar, seu tamanho e massa. Então, neste momento, minha melhor estimativa é que seu tamanho seja maior que 5 quilômetros, e isso se baseia na massa que ele precisa ter, 33 bilhões de toneladas, para não ser desviado por 5 meses antes de outubro, como resultado de sua perda de massa em direção ao Sol. Ele estava perdendo massa, e não houve recuo como resultado disso. Então, a partir disso, você conclui que ele precisa ser muito massivo. Mas o problema é que então você conclui que sua massa é 1 milhão de vezes maior do que a massa do primeiro objeto interestelar. E, dado que há uma reserva limitada de material, deveríamos ter visto 1 milhão de objetos como o primeiro antes de ver um objeto gigante como o terceiro. Então, isso é surpreendente. E também fiz um cálculo que demonstra que não há material suficiente no espaço interestelar para acomodar a entrega de um pacote tão grande em uma década de observação do céu. Esperaríamos isso uma vez a cada 10 mil anos. Pessoalmente, não acho os argumentos de uma origem alienígena convincentes e, pelo que sabemos, acredito que o cometa Atlas seja um objeto natural. Mas admito que o que vou lhes contar agora é tão estranho que faz o cometa Atlas aparecer novamente sob uma luz especial. Mas vamos por partes. O problema com esses cometas interestelares é que eles cruzam o sistema solar em uma velocidade alucinante.
E, uma vez que eles vão embora, é para sempre. Então a gente tem uma janela de tempo extremamente curta para investigar esses objetos. Muitos acham que o 13 Atlas já se foi há muito tempo, tendo desaparecido do sistema solar depois de nos fazer uma breve visita. Mas o 13 Atlas ainda está por aí. Hoje, 2 de julho, ele está a cerca de 8,6 unidades astronômicas do Sol, ou seja, a cerca de 1,3 bilhão de quilômetros de distância, entre as órbitas de Júpiter e Saturno. Isso significa que ele está se afastando de nós e seguindo sua rota para fora do sistema solar, mas isso vai demorar muito tempo. Os cientistas aproveitaram isso usando o melhor telescópio que temos, o telescópio espacial James Webb, e o que descobriram deixou o grupo de pesquisa liderado pelo astrônomo da NASA Martin Cordena de queixo caído por um instante. Os resultados foram publicados este mês na renomada revista científica Nature e vou te dizer, os números lá são literalmente de outro mundo. Do que se trata exatamente? Os pesquisadores mediram duas coisas. Primeiro, a proporção de hidrogênio pesado, o deutério, para o hidrogênio normal na água do cometa. E segundo, a proporção de 2 isótopos de carbono, o comum carbono 12 e o mais raro, carbono 13. Agora vocês devem estar pensando, Tim, o que isso quer dizer? Paciência, pessoal, pois essas proporções são como uma impressão digital química. Eles nos revelam em que condições um objeto se formou, qual era a má temperatura, qual o tipo de radiação e em que época da galáxia isso aconteceu. Nos cometas comuns do nosso sistema solar, a proporção de deutério em relação ao hidrogênio na água é de cerca de 0,03%. O 13 Atlas contém nada menos que 0,98% de deutério, o que é mais de 30 vezes esse valor. Isso está tão fora do que conhecemos sobre cometas que, na primeira leitura, você acha que cometeu um erro de cálculo. E quanto à proporção de carbono? Em todo o sistema solar, em cometas, rochas de meteoritos em Marte, Vênus e Júpiter, a proporção de C12 para C13 é bem estável, ficando entre 80 e 9,93. O 13 Atlas apresenta valores entre 123 e 191, o que também é absolutamente único. Proporções tão altas quase não existem na nossa parte da galáxia, a não ser em regiões muito antigas, muito distantes e com pouquíssimos metais. Agora chegamos ao cerne da questão. O que tudo isso significa? Será que essas propriedades estranhas indicam que o 3 Atlas poderia ser, afinal, um objeto artificial? Que tipo de anomalias teriam que existir para que essa imagem fosse sequer questionada? O professor Aviloib disse o seguinte sobre isso. Mas, assim como você disse, muitos cientistas dizem, ok, essas não são anomalias que vimos e que podem ser explicadas por causas naturais, e algumas delas já foram explicadas por causas naturais. Acho que a primeira mudança de cor, por exemplo... Sim, prossiga. E então esses críticos podem dizer, você não acha que as outras anomalias, os fenômenos inexplicáveis que temos agora, também podem ser explicados por causas naturais? Eu adoraria saber as explicações, mas o que estou argumentando é que não devemos descartar interpretações alternativas sem explicar as anomalias. Então, o que influenciadores como Brian Cox ou Neil deGrasse Tyson estão fazendo é basicamente dizer ao público, é um cometa, é isso. Eles ignoram as anomalias, não as explicam. Portanto, a ciência não é feita pela autoridade, não é feita fazendo uma afirmação e querendo que todos acreditem nela. Da mesma forma que o Vaticano disse que a Terra era o centro do universo, você pode fazer essa afirmação e usar toda a força que quiser, mas a Terra já girava em torno do Sol 4,5 bilhões de vezes antes mesmo do Vaticano existir. Portanto, a Terra não se importava com isso. Ter ou não um vizinho não depende de qual opinião é mais apreciada dentro da espécie humana. Isso é irrelevante. Queremos descobrir a verdade. E, portanto, devemos explicar as anomalias se quisermos progredir em nosso conhecimento. Apenas dizer que é isso ou aquilo não é realmente produtivo, não nos ensina nada. Isso nos ensina algo sobre a psicologia humana. E uma pergunta que me fizeram muitas vezes é por que os especialistas são tão desdenhosos em relação às alternativas. E eu expliquei que eles são como sistemas de IA, que treinamos com algum conjunto de dados. Então, todos os especialistas foram treinados com um conjunto de dados envolvendo cometas. Uma breve explicação sobre tudo o que foi descoberto agora. O deutério, hidrogênio pesado, só se forma no gelo sob frio extremo.
Estamos falando de temperaturas abaixo de menos 243 graus Celsius. O 13 Atlas, então, deve ter se formado em um ambiente que era brutalmente frio, sem aquecimento, sem formação nova, sem mistura. O gelo permaneceu congelado desde que se formou em algum lugar na escuridão entre as estrelas. A proporção de carbono indica um ambiente pobre em metais, uma região da galáxia que ainda não foi enriquecida por muitas gerações de estrelas que explodiram. Isso porque o carbono 13 provém principalmente de certos processos de evolução estelar que, ao longo da história galáctica, foram produzindo cada vez mais carbono 13. Uma proporção muito alta de C12/C13 significa que esse cometa se formou a partir de material que ainda recebeu relativamente pouco desse elemento, material de uma era primitiva da galáxia. Quão cedo? O grupo de pesquisa fez os cálculos e chegou a uma idade de, preparem-se, 10 a 12 bilhões de anos. Nosso sistema solar tem 4 bilhões e meio de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. O 13 Atlas seria, portanto, mais do que o dobro da idade do sistema solar, tendo se formado quando o próprio universo ainda estava engatinhando. Naquela época, o Sol nem sequer era uma faísca, nada existia no sistema solar e, em algum lugar de outro sistema planetário desconhecido, pouco depois do próprio Big Bang, o 13 Atlas se formou. Martin Cordner, o principal autor do novo estudo, resume assim: ao analisar isso em conjunto com modelos sobre a evolução química da galáxia, a composição de isótopos de carbono sugere que o 13 Atlas já poderia ter se formado há 12 bilhões de anos após uma fase intensa de formação estelar anterior. Um fóssil galáctico, por assim dizer, um resquício congelado dos primórdios da Via Láctea que simplesmente passou voando pelo nosso quintal. O que mais me fascina nisso é que os resultados não foram medidos apenas por uma equipe. De forma independente, cientistas usaram o Very Large Telescope, no Chile, para analisar a proporção de carbono nos gases CN do cometa e chegaram a números bem parecidos. E outra equipe já tinha estimado o teor de deutério com o telescópio ALMA pouco antes do periélio, que também era extremamente alto. 3 equipes diferentes, 3 instrumentos diferentes, resultados parecidos. Agora poderíamos perguntar, ok, se o 3 Atlas é tão antigo, como ele conseguiu chegar até aqui? Os cientistas acreditam que ele foi expelido de seu sistema planetário original há bilhões de anos, talvez por meio de uma interação gravitacional com um planeta gigante. Desde então, ele viajou pela galáxia silencioso, congelado na escuridão por 12 bilhões de anos. E então, por acaso, nesse breve piscar de olhos em termos de tempo cósmico, ele passou voando pelo nosso sistema solar, bem na frente dos nossos telescópios. Que coincidência cósmica incrível! O mais inacreditável é que todas essas descobertas nem teriam sido possíveis sem a detecção precoce do cometa. Se ele só tivesse sido notado mais tarde, talvez só quando já estivesse saindo do sistema solar, não teria dado tempo de apontar o telescópio James Webb para ele. É preciso tempo de preparação, planejamento e coordenação. O fato de terem conseguido captá-lo bem a tempo foi, de certa forma, um golpe de sorte para toda a ciência. E o que tudo isso significa para a hipótese do objeto alienígena? Do meu ponto de vista, é mais um argumento contra. Pois qual a probabilidade de uma sonda alienígena ter 12 bilhões de anos? Um objeto assim, especialmente se tivesse sido enviado de propósito ao sistema solar, deveria ser bem mais jovem. E a seguinte descoberta também depõe contra, na minha opinião. Objetos interestelares visitantes de outros sistemas estelares não são uma anomalia. Simulações matemáticas indicam que nosso sistema solar é constantemente atravessado por esses viajantes. A maioria é pequena e escura demais para ser vista, mas já detectamos 3, e cada um deles nos mostrou algo único. Oumuamua, o primeiro, tinha uma forma estranha, parecida com um charuto, e acelerava de um jeito que ainda deixa os astrônomos intrigados. Borisov, o segundo, era um cometa clássico e ativo de um sistema estranho que não é tão diferente assim do nosso. E o 13 Atlas, o terceiro, é uma relíquia congelada de 12 bilhões de anos que remonta aos primórdios da galáxia. 3 visitantes, 3 histórias totalmente diferentes, mas são só esses 3 que a gente, por acaso, percebeu. Provavelmente, há uma quantidade inacreditável de objetos interestelares voando pelo nosso sistema agora, só que a gente ainda não os descobriu. Tudo sondas extraterrestres? Dificilmente. Por outro lado, é claro que também é um pouco presunçoso querer fazer qualquer afirmação sobre quão prováveis seriam objetos de uma civilização extraterrestre. Porque quer dizer, nós enviamos sondas com as sondas Voyager, por exemplo, que um dia chegarão a outro sistema estelar quando estiverem atrás da nuvem de Oort. Um dia haverá outro sistema estelar. Então você não precisa ser tão avançado para fazer isso. Certo.
Então, minha opinião é que não estamos no topo da cadeia alimentar da Via Láctea. Vamos abandonar essa ideia porque tivemos apenas um século de ciência moderna. Desde que a mecânica quântica foi descoberta, sua generatividade foi descoberta. E eles podem ter tido, você sabe, milhões ou bilhões de anos de avanços tecnológicos que os tornam altamente superiores ao que somos. Então, como resultado, devemos usar isso como uma experiência de aprendizado, em vez de imaginar que podemos prever como eles podem ser. Vou manter vocês informados sobre as novidades do 13 Atlas e outros visitantes interestelares. Então, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha para chegarmos aos 5.000 likes. E enquanto o 3 e Atlas seguem em paz de volta para a escuridão, algo bem mais perigoso está vindo em nossa direção. Um telescópio espacial da NASA saiu de controle e está caindo agora mesmo em direção à Terra. A NASA lançou agora uma missão de resgate maluca para evitar o pior. E o que exatamente está rolando por lá e se a missão vai dar certo, vocês vão descobrir no próximo vídeo lá em cima à direita. É realmente uma história de loucos e se clicarem lá embaixo à esquerda, podem dar uma olhada na minha loja espacial com as camisetas dos vídeos, planetas de pelúcia, meteoritos e muito mais. Vale a pena dar uma olhada e cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!